O coletivo Arte e Cultura LGBTQIA+, convida a todos para o Circuito de Oficinas LGBTs em Rede, projeto idealizado por Caio de Aquino, direcionado para novos e antigos agentes culturais, LGBTQIA+, periféricos e todos os interessados em uma imersão cultural protagonizada por Bárbara Barbosa, Feio Franklin, Alice Lira e Ricardo Caldeira. As oficinas acontecerão de forma online via Google Meet e as inscrições podem ser feitas nas redes sociais de Arte e Cultura LGBT, de 3 a 25 de setembro. Esse projeto é financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura FAC. Gravação iniciada. Bem-vindo a todos. Estamos aqui hoje para a abertura do projeto LGBTs em Rede. Esse projeto ele foi contemplado pelo processo 00150/007022/2021/19, edital Brasília Multicultural 1 de 2021. Essa proposta ela tem a ideia de trazer essa rede de conhecimentos LGBTs para trabalhar a formação de novos artistas, né? A gente vai trazer aqui, durante essas oficinas, questões do corpo, de disponibilidade, de evolução pessoal, questões de acessibilidade, a iniciação à fotografia como uma ferramenta de registro oficial para os projetos do FAC, a fotografia como uma experiência de iniciação, né, para quem quer expandir os conhecimentos gerais. E é isso. Meu nome é Caio de Aquino, eu sou enfermeiro, produtor cultural, fotógrafo, sou o proponente desse projeto. Vou ministrar a oficina de fotografia para projetos culturais e gostaria de dar bem-vindos, né, a todos e espero que goste dessa experiência. Ricardo, você pode seguir? Opa, de novo. Boa noite, pessoal. Primeiro, quero agradecer, Caio, pelo convite para participar desse projeto, desse ciclo de oficina, que é tão bonito, acho tão fundamental, propostas assim. E meu nome é Ricardo Caldeira, eu sou artista visual, sou bicha preta, sou residente aqui em São Sebastião, do DF, tenho 33 anos. Eu também sou diretor artístico da Rashib Galeria, um espaço cultural voltado às artes visuais e diversas outras expressões artísticas aqui em São Sebastião. E vou ministrar a oficina Desenha Andanças, que são exercícios para criar sem medo de errar. Desenha Andanças... Desenha Andanças é a sistematização de algumas experiências, de uma vivência de pensamentos, de teorias, de troca, sobretudo, que eu venho desenvolvendo e tendo desde que eu comecei, assim, a minha jornada, minha estrada nas artes visuais, de uma forma objetiva, assim, né, que a gente é artista desde criança. Mas, pelo menos aí, a partir dos 20 anos, eu comecei a desenvolver um trabalho focado com a expressão do corpo, pensando na expressão do corpo humano, pensando no movimento, a partir da dança, a partir da poesia, a partir da escrita. O meu trabalho, ele reúne essas características. Esse encontro de hoje, eu acho que é um espaço para a gente se conhecer, né? E tirar algumas dúvidas, entender um pouquinho da proposta da oficina. Aí eu vou fazer o seguinte, para a gente iniciar, eu separei um vídeo que é o Contínuo, que é um mini-doc, que ele foi feito junto com um grande amigo aqui de São Sebastião, o Henrique Silva. Ele é o diretor do filme, ele produziu as imagens também, fez a edição, enfim, cuidou de toda essa parte do audiovisual. É um mini-doc que fala sobre o meu processo criativo e que conversa muito com o que a gente vai desenvolver na nossa oficina, Desenha Danças. Julie, você pode dar o play? Aquele primeiro vídeo.
sou Ricardo Caldeira, sou artista visual, sou morador de São Sebastião, uma cidade do interior do Distrito Federal. Eu desenvolvo um trabalho com desenho, com a dança, com a literatura, pensando a potência da narrativa negra, sexualmente diversa também, pensando esse corpo fora desse padrão hegemônico, heteronormativo, racista também, e pensando enquanto territórios da periferia e essa diversidade de periferias também. Com o meu trabalho de desenho, com o tempo, eu fui identificando diversos elementos que falam sobre as minhas raízes, sobre o meu corpo, também sobre os traços, né? O traço no desenho, mas também os traços da minha pele, do meu corpo, nariz, boca, olhos, e pensando esse corpo enquanto um contador de histórias. Quando eu desenho, eu penso muito na minha expressão corporal, numa dança, assim, né? E aí, trazendo de novo essa cosmovisão, assim, dos povos originários, o corpo, ele é parte da natureza, né? Então, o corpo enquanto esse ecossistema. De que forma isso conversa comigo na arte? É pensar no momento que eu estou dançando, que eu estou desenhando, escrevendo, é uma espécie de dança também. O momento que o meu corpo está fluindo, a partir do que eu estou sentindo, respondendo a isso, né? Como o corpo todo se articulando enquanto um ecossistema mesmo. Eu estou produzindo imagem, mas essa imagem que está sendo produzida é resultado de um sentir. E pensando também, né, que a gente é 10% racional, então esses 90% eles falam muito. E a gente vai alcançar esse nível de, digamos assim, de uma inteligência, é pelo sentir, é pelo movimentar. Então meu desenho ele é muito sobre isso. Eu desenho esse corpo dançando como reflexo do meu corpo que dança também, a partir de tudo que eu vivi com as pessoas ao meu redor, e junto a gente compreendendo, né, o que é viver em diáspora, o que é dar continuidade a uma tradição que é tão rica, mas que ao mesmo tempo a gente está passando por esse genocídio, e que a arte é uma forma da gente fortalecer a nossa cultura para além do que já está dado. Maravilha. Obrigado, Feio. Então, pode dar pausa. Obrigado, pessoal. Então, obrigado, gente. Fico feliz. É um filme que eu tenho muito carinho. Foi produzido pelo cineasta Henrique Silva, que ele é daqui de São Sebastião, homem negro também. E aí, eu trouxe esse vídeo. Obrigado, gente. Eu trouxe esse vídeo para ilustrar um pouquinho, assim, né? A minha trajetória, esse desenho que eu produzo, que é um desenho que fala sobre o meu corpo também, que fala sobre o território, que a partir do momento que eu fui avançando para desenhos em grandes dimensões, fazendo uma linha contínua, essa experiência do desenho, que é uma dança, ela foi me abrindo possibilidades para compreender o meu corpo. Quando até minha filha quer dançar ai, que lindo! Nossa, e para uma criança, a criança é muito sensível, né? Então é realmente isso, assim, eu fico feliz. A proposta da Desenha Danças, ela já é bem antiga, assim, ela é mais ou menos desde 2014, e ela surgiu a partir de algumas percepções que eu comecei a ter quando eu estava fazendo aula de dança contemporânea, e aí a gente fez uma preparação corporal com yoga, e aí eu fui percebendo, assim, né, como os movimentos, eles geram pensamentos, e durante esse processo eu sempre desenhando também. E aí eu fazia as aulas, e depois escrevia sobre isso, desenhava essas imagens corporais, e eu percebi como essa relação do meu desenho com a minha dança, com o meu pensamento, como eles estão intrinsecamente ligados. A partir daí, eu comecei a desenvolver algumas atividades corporais que elas trabalham o alinhamento entre o nosso movimento físico,
que a princípio é a mão, mas que também é o braço, mas que a gente movimenta o corpo todo no processo criativo, seja do desenho, da dança, da escrita. E aí eu fui experimentando alguns movimentos corporais para trabalhar o desbloqueio do movimento e do pensamento e, consequentemente, das emoções, movimentos para aquecer o corpo para produzir imagem. Então, essa vivência que a gente vai participar, ela tem diversos eixos, sendo que eu vou apresentar o meu processo criativo de uma forma mais aprofundada, né? Apresento o meu processo criativo, ouço vocês também, entendo quais são as demandas, quais são os impedimentos, bloqueios. A gente parte para algumas atividades físicas para trazer essa liberação emocional a partir de um movimento, de uma fluidez do corpo. E depois, vocês vão ter um dever de casa, um exercício para casa, onde vocês vão desenvolver algumas obras a partir de atividades físicas, a partir dessas atividades corporais que eu vou propor. E o último encontro é onde a gente vai fazer uma apresentação geral dos trabalhos e uma troca de ideia. A oficina, ela acontece no sábado, são duas turmas, uma é pela manhã e a outra é pela tarde, que aí são as atividades práticas. Depois disso, a gente tem uma semana de intervalo, que é onde vocês vão produzir as obras de vocês. Em seguida, o próximo encontro é um encontro para apresentação de trabalho. Cada encontro tem, em média, 3 horas. Para a gente compreender agora um pouquinho da proposta, eu vou mostrar 2 vídeos, onde cada vídeo é uma vivência que eu realizei. O primeiro vídeo é a vivência que eu fiz no ano passado, no CCBB, durante o Festival Desenho Vivo. E o segundo vídeo é a mesma vivência que eu realizei no Espaço Cultural Decorators, que é uma galeria que fica na Asa Norte, sob a produção da galeria A Pilastra, tá bom? Julie, aí você pode colocar um vídeo em sequência do outro, tá bom? Por favor. Não para, continua. Vai fazendo com força. Até acabar o carvão ou rasgar o papel. Até acabar. Não pensa, deixa rolar, gente. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até ocupar o papel. Acabou o papel, aí você volta. Não precisa pensar. Só deixa fluir, tá bom? Não para, continua. Vai fazendo com força. Até acabar o carvão ou rasgar o papel. Até acabar. Não pensa, deixa rolar, gente. Vai crescendo, vai crescendo, vai. Agora vai vir tudo. Na embolada quero embolar, na umbigada que meu bem me dá. Encaminhada quero caminhar, e na virada que essa vida dá. Na embolada quero embolar, na umbigada que meu bem me dá. Encaminhada quero caminhar, e na virada que essa vida dá. Na embolada, na embolada quero embolar, na umbigada que meu bem me dá. Encaminhada quero caminhar. Maravilha. Então, essas duas atividades, elas são bem semelhantes. É claro que também, assim, né? Cada turma é uma turma, cada vivência, ela tem as suas peculiaridades, assim, né? Tem a energia de quem está participando. Lembrando que foram atividades presenciais e que a gente vai adaptar para o formato online, podendo explorar, inclusive, até outras potências, assim, né? Que a videochamada, ela nos coloca. E nesses encontros a gente explorou o desenho a carvão e giz no papel, muito como foi interessante que a Bárbara falou do desejo da filha, né? E a gente explorando também esse nosso desejo de criança, esse ímpeto de ir para o chão, de rabiscar, de desenhar com força, de desenhar com o nosso coração, desenhar com a força das nossas vísceras.
E a partir daí, essa imagem ela vai ser um reflexo da sensação que a gente está vivendo. Então, é um trabalho de liberação, de movimento, de fluidez, de suar, e a partir do que está produzido, e a partir do que sai para o papel, a gente vai conseguir ver um reflexo de nós, assim, ver um outro tipo de desenho, ver um outro tipo de escrita, um pouco menos racional, um pouco menos calculada, mas mais sentida e fluida. Então, trazendo de novo aqui os dias e horários agora, nosso primeiro encontro é no dia 15 de outubro, é num sábado. Serão 2 turmas. A primeira turma é de 9 a meio-dia e a segunda turma é de 14 às 17. Então, no dia 15, você pode escolher se vai de manhã ou se vai de tarde. Depois, no dia 22 de outubro, as 2 turmas vão se encontrar. Vai ser um sábado de manhã, de 10 a meio-dia, para fazer essa apresentação de trabalho. Por hora, eu fico por aqui. Agradeço. Ai, venha! Gente, agradeço por esse espaço, estou super empolgado em estar compartilhando meu processo com vocês, aprendendo junto. E é isso, a gente vai se falando. Beijo! O próximo na sequência seria o Fernando? Era a Bárbara. Sou eu. Boa noite, pessoal. Bom com vocês? Vocês estão bom? Bom demais. Bom demais, né? Bom que nem um queijo. Então, primeiro, assim, vou me autodescrever, mas primeiro eu preciso dizer, Ricardo, arruma uma vaguinha para nós aí. Eu já estava meio curiosa, mas agora, enfim, vamos lá. Eu sou Bárbara Barbosa, sou uma mulher negra, estou de um afropuff que não está nem cabendo aqui na tela, com um turbante vermelho, com um vestido vermelho e preto. Quantas quiser, ô maravilha. Estou de maquiagem vermelha, meu coração é vermelho, tudo meu é vermelho, meu fundo também tem vermelho, mas tem minhas plantas. Não quer dizer nada, só porque a semana está começando e final de semana promete. Vermelho. Enfim, vamos começar. Meu fundo lindo aqui. Esse exatamente é o tamanho da minha varanda, mas se dá para botar planta, a gente põe. Vocês não sabem o que tem do lado de lá, atrás do meu computador. Meu cantinho de paz, de sossego aqui, melhor que Rivotril. Bom, quero contar para vocês que a nossa oficina não trará soluções para vocês, trará problemas. Problemas de consciência, de pensamento, porque eu estou aqui pelo caos, meu negócio é a treta, e aí fazer as pessoas começarem a olhar para fora e para as coisas e ficarem indignadas, porque o bom é isso, a gente não pode deixar de se indignar com as coisas. Preciso dizer que eu estou num processo que eu estou precisando dividir com as pessoas, eu estou... façam terapia, por favor, pessoas, é muito legal. Faço terapia já há alguns anos e fui descobrindo algumas coisas que eu não entendia, porque a gente passa por um processo de querer se encaixar no mundo, a gente é obrigada a se encaixar no mundo a vida inteira, nós vamos conversar sobre isso já, porque nós vamos começar esses 20 minutinhos só botando umas minhoquinhas, eu quero bugar a cabecinha de vocês, e quem quiser mais vai ter que ir para a minha aula, minha turma é online gratuita, nos dias 5, 19 e 26 de outubro, toda quarta-feira, sempre das 20 às 22. Hoje eu vou dar uma bugadinha para vocês entenderem algumas coisas e ficarem com vontadinha demais, tipo aquele povo que fala que vai dar aula gratuita e vende curso. Mas como aqui é de graça mesmo, vamos embora. E eu estou me descobrindo, assim, que muita coisa que eu achava que eu era muito errada na vida é parte do TDAH. E estou entendendo que, além de ter TDAH, por enquanto ainda estou fazendo a minha avaliação global, mas eu já posso me considerar uma pessoa que, pelo menos, o fenótipo ampliado do autismo eu tenho. Não sei, o fenótipo ampliado do autismo quer dizer, você tem algumas características, mas isso não significa que você seja autista. Mas a gente está fazendo a avaliação global e a gente ainda vai ver isso. O que eu sei é que está sendo um processo de descoberta maravilhoso, incrível, e está me trazendo tanto alívio
e tanta autocompaixão. Por quê? Porque tudo depende de autoconhecimento. O autoconhecimento é extremamente importante para que a gente saiba se respeitar, saber os nossos próprios limites, evitar que as pessoas ultrapassem os nossos limites e não ultrapassar os limites delas. Por quê? Porque as pessoas funcionam de forma diferente em todos os lugares. Mas nem sempre foi assim. Eu preciso contar um negócio para vocês. Primeiro, eu vou mostrar para vocês um canalzinho que eu gosto muito, que eu sigo no Instagram, que é o canal do Tio Virso. Ah, não, aqui eu não vou conseguir mostrar. É assim mesmo, viu, o canal, tá? Vocês não estranhem, não. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Peraí, que eu entrei na janela errada. Essa aqui é a janela que fala das proporções, mas não é essa que eu quero mostrar para vocês, porque essa não tem... Eu não estou conseguindo acessar ela. Peraí que eu vou mostrar direitinho para vocês de novo. Compartilhar. Uma janela. Aí, agora sim. Cadê? É essa aqui? Não. Ai, gente, espera, que eu estou procurando um trem aqui, que eu apanho um tiquinho. Deixa eu ver aqui. É essa que eu quero mostrar, mas eu acho que eu não estou conseguindo colocá-la aqui para vocês. E eu não estou entendendo muito bem por quê. Tá? Quer mostrar a minha tela do trem? Deixa eu fechar isso aqui. Aí, acho que agora eu consigo. Calma, gente. No ensaio deu tudo certinho quando eu tentei. Essa não é Google Chrome. Deixa eu ver. Acho que é essa. Peraí. Isso, História da Arte. Agora eu acho que vai. Pronto, é essa aqui. É essa aqui. Vocês estão vendo essa aqui? O Tio Virso é um professor de História da Arte e ele fala de uma coisa bem interessante. A história das proporções. Mas, Babi, o que é que isso tem a ver com acessibilidade? Calma, nós vamos chegar lá. Então, olha só. O que ele fala das proporções? Ele explica o seguinte: esse é um molde em gesso de uma estátua romana, que, por sua vez, era uma cópia de uma escultura grega de Náuquides, de Argos, que viveu entre 420 e 390 AC, que não é antes da Covid, é antes de Cristo. Antes da Covid é mais para cá, onde nós estamos vivendo. Intitulada Discóforo, ou portador do disco. Esse trocinho bem aqui na mão dele. Esse molde de Discóforo, que é o anônimo de 1872, feito em gesso da Academia Real de Artes de Londres. Pois é, eu sei, quase tudo que a gente conhece da Grécia Antiga é a cópia da cópia da cópia. Náuquides era aluno de um escultor muito famoso chamado Policleto. Policleto é famoso por ter inventado o cânone de Policleto. O cânone de Policleto, coisa chata, né, gente? Mas calma, vocês vão entender. É um modelo de medidas de padronização das partes do corpo. Prestem atenção nisso. Padronização das partes do corpo. Modelo de medidas de padronização das partes do corpo em relação ao todo, ou simetria, que depois deu origem ao nome simetria. Então, vamos medir as partes dele? Notem que o corpo saradão de Discóforo pode ser dividido em 7 unidades, cada qual medindo mais ou menos o mesmo que a cabeça, da coroa ao queixo. E depois todo mundo, ó, peitão, abdômen, o Jobson, pernão, batatão, tornozelo. Cada parte pode ser medida em relação às outras, dos nós aos dedos, dos dedos às mãos, das mãos ao antebraço e assim por diante. Tudo arrumadinho. Notem também que a metade direita do corpo está toda relaxada e a esquerda está toda em movimento. E é por isso que ela tem um requebrado sexy, né? O nome dessa pose deveras gostosa, concordo, é dinâmica e dinâmica é contraposto, e ela é usada nas artes visuais até hoje. Ricardo pode dizer para nós, né? Aqui está de arte, aqui está de boas. E olhem bem para ele. Imaginem que ele estaria todo coberto de azeite, fritando sob o sol de meio verão em Olímpia, reflexivo, nervoso, se preparando para girar seu braço e arremessar o disco lá na Pluta que os pariu. Tirando as medidas, porque os gregos antigos amavam 2 coisas, matemática e rapazes pelados. Então, o que tem a ver
Afinal de contas, as medidas desse cara. Aí que começou o problema, né? Todo mundo tinha que seguir um padrão, tinha umas medidas corretas, tinha uma perfeição a seguir. Como se não bastasse, esses filhos de mãe fizeram o quê para piorar a nossa vida? Passou uns aninhos aí, algumas centenas de anos, apareceu esse cara aqui, ó, o homem vitruviano. O homem vitruviano foi criado por Leonardo da Vinci em 1452, ele viveu de 1452 a 1519, DC, e não foi depois da Covid, foi depois de Cristo mesmo, né? E representa o ideal clássico do equilíbrio, da beleza, da harmonia e da perfeição das proporções do corpo humano. O que é que o carinha lá do Tio Viço e esse aqui tem a ver com a nossa vida hoje? Tudo. Do inferno do sapato que você calça e te dá calo, porque o formato do pé latino-americano é diferente do pé europeu. Aquele banquinho miserável, aquela cadeirinha horrorosa no avião, ou na praça de alimentação, ou no ônibus, onde você se senta, da altura das mesas, da largura das portas, do tamanho dos espaços. Tudo baseado nesta porcaria deste homem, que nunca existiu nem na Alemanha. Ele também é baseado num cálculo que é o cânone das proporções, chamado de o cânone das proporções. Sabe o que isso quer dizer? Vocês sabem quem era? Eles tinham aqui na época o antropocentrismo, depois, se vocês quiserem, eu passo até os links para vocês, porque isso aqui é mais para a gente saber quem é que acabou com a nossa paz, até hoje. Esse povo criou essas coisas baseada num cálculo que é chamado de o cálculo da natureza. O cálculo da natureza é o cálculo de Fibonacci. E esse cálculo, ele dá as proporções exatas das coisas. Gente, mas a Babi está falando as coisas que não faz o menor sentido na minha vida. Quando é que eu vou precisar disso na minha vida? Calma, que daqui a pouco eu tô só plantando a semente do ódio em vocês. Calma, vocês vão odiar bastante isso aqui, não só por ser matemática. Olha só isso aqui, olha que lindo. Isso é um padrão da natureza. E a galera resolveu estudar para que tem esse troço. Olha o que eles fizeram com essa concha tão bonitinha, ó. Conseguiram descobrir o cálculo que faz com que na natureza essas coisas aconteçam assim, lindas e maravilhosas dessa forma. Olha que coisa mais linda. Que perfeição é a natureza. Vamos fazer todo mundo assim, gente. Todo mundo tem que seguir esse padrão. Vamos seguir o cálculo de Fibonacci, porque ele vai nos trazer a paz, o equilíbrio e o padrão que nós precisamos. É assim que a vida tem que ser. Cálculo de Fibonacci, ele faz com que as proporções elas sejam exatamente iguais. Olha só que bonitinho, do quadradinho menorzinho até o maior, sai todo mundo igual. O que é que isso tem a ver com nós? Então, simbora. Leonardo da Vinci, além de outras coisas, era médico. Homem, branco, dizem que hétero, outras dizem que não, enfim. Para a história passou como hétero, branco, médico, europeu. Ele deu as proporções que as pessoas tinham que ter. Lá na frente, na Revolução Industrial, as empresas, as indústrias, o Fordismo e tudo mais, precisavam de um padrão para que a produção fosse toda igualzinha e eles tivessem um desenvolvimento mais rápido para vender mais, para o capitalismo crescer, para as pessoas... Então, pouco importa se te cabia ou não, você que tinha que entrar naquele padrão. Então, esses homens brancos, héteros, médicos, europeus, que antigamente trabalhavam com o clero, na época medieval, definiram o que estava dentro dos desígnios de Deus, porque a ciência naquela época ainda era isso, a igreja tinha que estar bem acopladinha e dizer o que estava certo, e depois, gente, me avisa do meu tempo, tá? Porque senão eu vou falar aqui até, vou tomar o tempo dos outros, me avisem, por favor. Eles iam decidindo as coisas. Então, eles decidiam. Ai, gente, isso aí não é gente, não. Isso aí é bicho. Olha a cor. Porque se fosse gente, era branco, hétero, europeu. Não é gente. Pode escravizar. Aí um dia,
A indústria falou assim, mas se eles fossem gente, tinha mais para quem vender, né? Não. Eu acho que a gente pode... Não precisa parar de matar, não. Só não escraviza, porque se eles tiverem salário, depois o dinheiro volta. A gente paga menos, cobra mais caro, o dinheiro volta para nós. Não precisa parar de matar, só não escraviza. E aí, uma encíclica em que padres, industriários, da Revolução Industrial, do comecinho ainda, do Iluminismo, bem lá atrás, e homens brancos, médicos, héteros, europeus, decidiram que era melhor libertar os escravos. Daí, um outro dia, eles pensaram, deixa elas votarem e deixa elas saírem na rua, quem sabe até trabalhar. Não, votar não, não. Tem alma, mulher pensa. Junta os médicos aí, decide aí, o que vocês acham? E aí um grupo de homens brancos, héteros, europeus e médicos decidiram que uma mulher podia ter documento, podia ter nome, mais um pouquinho para frente podia trabalhar, e depois de muita luta elas poderiam votar. Somente em 1992, um grupo de homens brancos, médicos, héteros, europeus da OMS decidiu que a homossexualidade não era doença. E só agora, pelos anos 2000, é que ser uma pessoa transgênero não é mais uma doença psicológica, um transtorno, uma psicose, uma psicopatia. Quem decidiu? Um grupo de homens brancos, médicos, héteros, europeus. E somente em 2006, mesmo com a luta pelos direitos civis lá dos anos 50, 60, só em 2006, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, composta por pessoas com deficiência, é que conseguiu que aquele grupo de homens brancos, héteros, médicos, europeus, nem inútil não, tá aí. É uma pessoa. E aí, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência definiu que essas pessoas podiam estudar, trabalhar, se divertir, sair, ter suas vidas. Mesmo assim, ainda hoje, há muitos casos de suicídio entre pessoas com deficiência LGBTQIA+. Porque a sexualidade da pessoa com deficiência não é que ela é negada, ela é invisibilizada de um jeito que as pessoas infantilizam, as pessoas duvidam da capacidade, as pessoas duvidam que elas possam constituir família, que elas engravidem, que elas transem, que elas sejam pessoas trans, sejam pessoas homossexuais. É por isso que eu estou aqui. Aquela chatice toda culminou no dia de hoje. Por quê? Porque a história das pessoas que não seguem o padrão dos homens brancos, héteros, europeus, é viver à margem. Quando a gente fala de acessibilidade, diversidade e inclusão, a gente está falando de combater todo um sistema que foi construído para oprimir, excluir e explorar. Todo esse sistema foi feito para alimentar um único grupinho que fez todo mundo acreditar que estava errado, porque, segundo os cálculos de Fibonacci, você está fora do padrão. E você fora do padrão significa um erro da natureza. Sendo um erro da natureza, nós vamos construir espaços onde você não entre, nós vamos construir lugares onde você não se adeque, nós vamos construir sistemas, estruturas e movimentos em que você se sinta culpado, oprimido, deslocado e não pertencente. Quando a gente vai falar de acessibilidade dentro dos grupos LGBTQIA+, a gente se depara com pessoas que vão dizer para você assim, não, mas para falar de deficiência, você vai falar no grupo das pessoas com deficiência. E aí você chega no grupo das pessoas com deficiência e fala, não, mas para falar de diversidade, para falar de LGBTQIA+, você tem que ir lá para o grupo LGBTQIA+. As pessoas não se veem como únicas, diversas e plurais, com funcionamentos próprios, únicos e completamente diferentes umas das outras. Quando a gente vai construir o nosso espaço cultural, o nosso equipamento cultural, desde a recepção daquele público com deficiência, até os trabalhadores, os artistas, os gestores, os produtores com deficiência, a gente tem que pensar que é uma revolução
imensa, intensa, que está lidando com pessoas que têm os seus corpos fragmentados, excluídos e completamente invisibilizados. Então, para você pensar num evento ou numa atividade que você construa com acessibilidade, você precisa pensar em pessoas integrais e únicas. E que quando você prepara o seu evento, quando você prepara o seu produto cultural de uma forma padronizada, conforme a convenção, conforme o que é convencionado, desde há muito tempo, você está fazendo o mesmo jogo de excluir, fragmentar e invisibilizar. Porque a gente precisa de 3 coisinhas para ter acessibilidade: acesso, acessibilidade propriamente dita e inclusão. O acesso vai falar de conseguir chegar. Eu não vou conseguir chegar num lugar que eu não me sinto acolhida, que não me pertence, que eu não me vejo lá. Também não vou conseguir chegar se eu não tiver segurança, se eu não tiver acolhimento, se eu não tiver proteção, se eu não tiver recursos. Pode ser um ônibus, pode ser uma rampa, pode ser um semáforo, pode ser uma porta, pode ser um segurança que seja um homem trans e vai saber me abordar corretamente, por exemplo. E pode ser um guia que vai saber lidar comigo da forma como eu precisar se eu for cega. A acessibilidade são esses recursos que você vai ter. Então, o acesso é conseguir chegar. Se você não tem segurança para sair da sua casa para chegar naquele lugar, se você não tem energia elétrica, internet, um computador, um celular que seja, para você estar aqui, você já não tem acesso. Já a acessibilidade é conseguir usar. O meu marido é surdo, e na hora que estava passando o vídeo, ele também veio para ver, eu liguei a legenda aqui no Meet. Isso foi uma luta na pandemia para conseguir que as pessoas colocassem uma legenda decente. E só aconteceu quando elas entenderam que tinha gente que estava, um com o celular assistindo aula e o outro com o celular numa reunião de trabalho. Um dos dois tinha que silenciar o negócio para não atrapalhar o outro. Estava todo mundo dentro da mesma casa. Solução, legenda. E aí lá vamos nós, junto com os grupos de tecnologia assistiva, ensinar para esse povo como é que eles vão fazer para colocar uma acessibilidade, porque agora todo mundo precisa dela. Aí você tem que, quando você não coloca isso, você não está perdendo só. Quando você não coloca acessibilidade, você não está perdendo só a pessoa com deficiência, você está perdendo todo mundo que vai junto com ela. E a inclusão, muitas vezes, ela não acontece naquele momento. Não acontece na hora que você está lá. Sabe por que quando ela vai acontecer? Quando tá todo mundo lá de fora, vou contar um negócio pra vocês. Só fofoqueira, fica tudo aqui. Não sai, mas eu gosto de saber. Então vocês venham me contar que eu gosto de saber das coisas. E aí, eu fiz um festival de cinema, uma mostra de cinema com legenda, porque já tinha mais de 12 anos que eu não ia assistir filme brasileiro com meu marido, porque não saía com legenda para nós. Não, vamos fazer, já não tem, bora fazer. Participei de um outro projeto, fui produtora executiva, legendei 25 filmes, e aí, quando a gente apresentou, não dava para saber na plateia, velho, não dava para saber quem é surdo, quem é ouvinte. Aí, no finalzinho, ia todo mundo pro lado de fora. O bom de você saber Libras é o quê? Você pega a fofoca em dobro. Segura essa dica, você pega a fofoca em dobro. Por quê? Eu parava aqui do lado dos ouvintes, ficava escutando aqui, e o olho lá, ó, no surdo, conversando. E aí eu comparava as duas conversas. Eles estavam falando da mesma coisa, eles odiaram o mesmo vilão, eles amaram o mesmo mocinho, eles gostaram da mesma cena, eles tinham opiniões contrárias sobre a mesma cena, mas falavam da mesma coisa. Isso é inclusão. Ela aconteceu lá dentro do cinema? Não. Lá aconteceu a acessibilidade. A inclusão aconteceu do lado de... desculpa. Aconteceu do lado de fora, quando as pessoas tinham a mesma percepção das coisas e discutiam a mesma coisa e falavam da mesma emoção e alcançaram a mesma coisa que o artista quis passar. Porque quando você prepara a sua obra, você está cheio daquela emoção daquela obra, você está, cara, eu quero mostrar para o mundo, eles vão ficar loucos quando virem isso. Todo mundo? Gente, acabou meu tempo? Avisem, por favor, porque senão não vou parar. Sim, Caio, diga, meu amor.
Olá, amiga. A gente vai ficar aqui te ouvindo até você acabar o nosso horário, né? Então, vamos passar para o Fernando ou é a Alice? Então, deixa eu só apresentar uma pessoinha, porque hoje é dia dele, hoje é dia do surdo. Vocês sabiam? Sexta-feira foi o Dia Internacional da Língua de Sinais e hoje é o Dia do Surdo. Dia Nacional do Surdo. Vem dar um oizinho pro povo aqui? Falar umas coisas que ninguém entende? Claro. Boa noite, pessoal. Hoje é o Dia Nacional do Surdo, então, e a data foi escolhida, foi o dia da criação do INES, o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, que foi criado em 1820. Foi criado por Dom Pedro II. Isso, trouxe um padre da França que adaptou a língua de sinais francesa para a Libras atual. Eu sou surdo profundo de nascença, sou autista, TDAH e altas habilidades. Então, é um prazer conhecer vocês, o Caio, a gente já se conhece. Meu nome é Joaquim, né? Que eu esqueci de falar, né? Um abraço para vocês. Agora pronto, prometo que vou ficar quietinha, só assistindo. Um abraço, Joaquim, muito bom te ver. Oi, galera, boa noite. Eu sou o Feio, Frank, Fernando, todos esses em um só. E eu vou trazer para vocês uma oficina sobre a ativação da consciência corporal. Antes, eu quero mostrar um vídeo de uma performance, minha primeira performance, que foi gravada pelo Caio, né? Numa casa que eu tenho muito orgulho de ter sido minha, foi onde meus murais nasceram, minhas pinturas, e depois foi a casa do Caio, que ele transformou num centro de cultura maravilhoso, é uma das coisas que eu tenho mais orgulho de ter participado, direta ou indiretamente. E aí, Julie, pode botar pra gente o vídeo? Pode ser até na velocidade 1.25, embora ele seja interessante, gente. Acho que dá para prender a atenção por 4 minutos de boinha.
Obrigado. Essa performance aconteceu no começo de 2019. O nome dela é O Nascimento do Feio. E eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre isso, e vai fazer sentido porque que isso faz parte da provocação da minha oficina de expressão corporal, consciência corporal, né? Até aí, eu sentia que eu queria algo performático e não entendia o que que era, né? Eu tive uma banda autoral, eu trabalhei com fotografia, trabalhei com teatro, com diversas coisas, e sempre sentindo que eu precisava de alguma coisa que eu não sabia muito bem o que que é. Calhou que nesse dia o ímpeto foi mais forte do que qualquer lógica, e o Caio estava lá, e no que acabava a bateria de um, aparecia outra pessoa com outro celular, então assim, foi acontecendo, e eu tive como registrar tudo o que estava acontecendo, né? Uma das primeiras vezes em que eu queria fazer algo, e felizmente eu não estava sozinho. É o Nascimento do Feio por várias questões. Uma pela questão da performance, que aí para mim é algo que não era premeditada. Eu ia tomar um banho de tinta, no primeiro momento caiu tinta no meu olho ficou selado. Então eu não vi nada do que aconteceu, nada foi planejado, nada. A única coisa que eu escolhi foi a música que depois eu coloquei no vídeo, porque é uma música que eu amo muito, de uma artista de Brasília, Ingrid. E o que que isso ativou em mim, né? Nós passamos por diversas violências, não me apresentei, né, como se fosse óbvio, mas enfim, sou feio, sou um homem trans, branco, gordo, peço desculpa por não ter audiodescrição do vídeo, vou providenciar isso. E passei por várias questões de violência em que para mim não era permitido existir nem coisas próprias minhas, né? Até eu admiti que minha cor favorita era verde, enfim, foi um longo processo. E aí quando isso aconteceu, né, toda essa performance, toda essa coisa, e apenas o meu corpo comunicava aquilo, e eu não conseguia controlar os olhos, eu não conseguia controlar a imagem, eu não conseguia controlar o que ia sair, eu não conseguia controlar a cor que eu teria, né? E eu desesperado depois monta tudo aquilo, tenta desmontar, tenta voltar a enxergar. E na hora que eu abro os olhos, né? Eu tô na frente de um espelho e eu tô todo verde. É uma ativação, é um nascimento, é uma libertação de diversas amarrinhas, inclusive da amarra da obrigação de ser bonito, de ser correto, quando eu não sou. Né, eu nasci com diversas questões, vesgo, com os pés para dentro, todo torto, eu tenho uma série de questões físicas que, enfim, tenho que aprender a lidar sozinho por falta de acesso mesmo ao tratamento, tipo, não é grave demais para conseguir na rede pública, não tenho condições na questão particular, e tudo isso foi em anos que se seguiram a questão de descobrir que eu sou um corpo que pode dançar, né? Porque normalmente corpos gordos, corpos queers, não são tidos como alguém capaz de dançar de uma forma graciosa, né? Ainda mais sendo de uma família branca e heterossexual completamente, sempre, né, o lugar da chacota.
Então, foi pós descobrir isso, e aí dentro dos meus próprios movimentos, sempre muito internalizados, muito fechados, descobri que existe o Butô, que foi um movimento que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, do meio dos destroços, depois da bomba de Hiroshima, toda essa questão, e galgando esses locais, né? A partir do momento que eu comecei a trabalhar, a dançar, perceber que eu sentia dor o tempo todo, algo que eu não sabia também, né? E eu fui perceber ao longo do tempo, tipo, caralho, eu sinto dor 24 horas por dia, no meu corpo mesmo, emocional também, mas isso é tratamento para quando eu estiver conseguindo fazer terapia. Mas, e o que que isso foi me trazendo? Eu percebendo que o meu pescoço, que é um grande ponto de problemas, né, físicos, ele é diretamente influenciado pelo meu pé. Perceber que eu, que sou vesgo, conseguir deixar de ser para a sociedade porque eu forcei a me olhar com o olho direito, mas se eu começo a focar com o esquerdo, meu olho direito volta. E aí várias outras pequenas coisinhas também de alguém que está dentro do espectro autista e que teve toda aquela questão do mascaramento, de observar e analisar todo mundo direitinho para entender quais são as coisas que me fazem humano, que me fazem um ser humano passável, que me fazem um ser humano aceito, que me faz um alvo menos provável dentro, né, dos ambientes. E isso tendo em vista que eu ainda sou branco, né, o que me facilita, né, me permite muitos acessos. Então, assim, esse estudo, essa questão dos comportamentos, dos olhares, do abrir ou não o pé, apontar ou não o pé para alguma pessoa, tudo isso foi gerando uma certa fixação com expressão corporal, com essa conversa, mas também uma grande gama de ferramentas, como, por exemplo, se você, e aí falando de alguém, né, um homem trans, me assumir depois dos 25 anos, faltando 2 semanas para fazer 26, então, assim, como alguém que não se reconhecia no espelho, não era melhor amigo de si, né, e eu fui descobrindo ferramentas como, se você sempre que passar na frente de um espelho, de uma coisa reflexiva, você sorrir, se olhar nos olhos e sorrir, o corpo, o cérebro não diferencia o que é um sorriso falso, é o sorriso forçado, do que é o sorriso verdadeiro. Então, a partir do momento que você olha, você se faz sorrir, você se faz se cumprimentar, o seu corpo, ele começa a registrar isso e ele vai te programando para que você crie simpatia por si mesmo. Se você começa a ativar um ponto no teu corpo, sempre que você tiver uma alegria, você, sei lá, fizer um carinho na mão, sempre que você estiver confortável, divertido, se fizer esse carinho, se você estiver num momento desconfortável, fizer esse mesmo carinho, o seu corpo vai ativar essas emoções. Então, eu fui aprendendo, essa questão do corpo programável foi, inclusive, com um profissional da área, que eu ganhei uma consulta, foi maravilhoso, mas eu fui descobrindo ferramentas de bem-estar, de autoconhecimento, de libertação até de si, né? Dessas coisas, tipo, essa semana eu muito tenso com algumas coisas, preciso trabalhar, tá difícil a questão financeira para todo mundo, e eu muito assim, eu tive que levar um choque, por exemplo, né? Tipo, de alguém falando, você tá focando no errado, e a pessoa depois se sentiu mal achando que tava grossa, e para mim não, foi um choque, foi eita, é mesmo. E aí, por que eu tô falando isso? Por conta da questão da programação do corpo. Porque você pode programar emoções, sensações que vão te dar um choque. No momento de raiva, se você conseguir se acessar, se você conseguir se colocar numa posição, numa postura que te lembra graça, isso é um choque para o teu corpo, porque ele está totalmente engatilhado numa sensação, numa emoção. Se você quebra aquilo com graça, acabou. A raiva, ela perde o poder sobre você naquele momento. E aí eu não estou falando que você não pode acessar esse tipo de emoção, que você não pode acessar esse tipo de tensão, né? Eu sou uma pessoa extremamente tensa e trabalho isso no dia a dia, assim. Eu só estou falando que você não precisa estar o tempo todo sob o poder dessas emoções, né? Existem formas da gente conhecer o nosso corpo, explorar a nossa mente, explorar a nossa expressão facial, explorar a nossa expressão corporal,
que de forma a nos fazer mapear e entender o que está engatilhando, o que está chegando, né? É a questão que nós neuroatípicos, como grande maioria aqui, né, sabemos que vai vindo. Então a questão do você não pode evitar necessariamente uma crise, um momento de muita agonia, mas através do mapeamento você consegue perceber o que está vindo, né, programar os próximos dias, ou conseguir diminuir isso, conseguir se comunicar. Então, eu acho que a consciência corporal, ela tem um poder extremamente importante nesse processo. E é por isso que eu trago, é uma questão de saúde física, mas também mental. Para mim, a saúde emocional, ela é uma coisa extremamente importante e essencial, especialmente num mundo hiperlotado, hiper rápido. Amigo, eu sei que tá acabando, né? Eu só tenho uns 5 minutinhos por aí, né? E acelerado e que tem estímulos o tempo todo. Eu vou ler o que a Babi falou. Entende a programação corporal na autorregulação de crises. Amiga, eu tive que fazer o autodiagnóstico, né? O que me atrapalha muito, porque vem toda essa questão, e consegui ter as poucas terapias que eu consegui fazer vieram essa questão. Eu estudo como isso, né? Como a autorregulação. Tanto que para mim o canto é algo que funciona. Eu já reparei, para mim libera o olhar, olha para o verde, olha para uma árvore, olha para uma coisa bem grande e que não foi construída pelo homem e canta, né? São as regulações, e realmente essa questão do mapeamento do corpo, ela é sobre autorregulação também, né? Ana Clara, eu não sei se você já está, mas existe um grupo no Facebook comandado por psicólogos sobre essa questão de autodiagnóstico, sobre estudos, sobre trocas, que é muito interessante, que foi aí que eu consegui mapear as minhas crises de excesso de estímulo, né, as minhas coisas, eu consegui ver. Eu sou sinestésico também, então era tudo muito visual, então virava um negócio assim, de eu levar choque, fechar o olho e ter visões, assim, era uma coisa assustadora, e conseguir viver com essa autorregulação mesmo. Para mim, essa oficina é uma oportunidade que eu quero, inclusive, agradecer, né? Porque na pandemia, eu que já tinha tendências de isolamento, eu sumi do mundo, meu corpo enferrujou completamente. Então, eu queria muito mesmo agradecer essa oportunidade, porque é um lembrete de lide com seu corpo, saia da tua cabeça, não é apenas tela. Não que eu não tenha tentado fazer isso ao longo do processo, mas eu me perdi nisso várias vezes, assim como acho que todos nós. Então, não se sentem cobrados de ter uma mega performance, de ter que conseguir muita coisa, porque é um trabalho corporal. É sobre a gente ir mapeando, entendendo o que a gente tem, entendendo a conversa do próprio corpo. Vamos supor, eu alcanço o meu pé, se você alcançar o seu joelho, tá maravilhoso. É sobre você, não é sobre performar um lugar de balé. E nós vamos trabalhar com questões do butô, são referências, na verdade, né? Porque o que eu vou trazer é a partir da minha pesquisa com caretas. Eu tinha uma coleção de mais de 200 caretas, quem acompanhava o meu Instagram, que hoje em dia, né, tá tudo arquivado, mas sabe, eu tenho porque foi aí que começou a minha expressão, a minha busca. Foi através de caretas, para eu conseguir postar o meu rosto na internet, que é algo que eu não costumo fazer, vocês não vão encontrar, a não ser pintado. Depois foi pro pés, depois para barriga, e por aí por todos os corpos, né? E nós vamos trabalhar com isso. Nós vamos fazer uma versão muito rápida da minha oficina de caretas, vamos passar por corpo, vamos fazer amigo, eu preciso do seu casaco para mim, obrigado, de nada. Vamos fazer todo esse caminho de uma forma leve, de uma forma tranquila. Eu sei que eu escolhi um horário muito cedo e durante a semana, mas a ideia é essa mesmo. Nós vamos começar com os ritos tibetanos, que eles levantam a nossa energia assim. Então, a minha ideia é a gente fazer esses exercícios para você conseguir ter o dia inteiro
para sentir como isso reverbera no teu corpo. Depois, nós vamos ter um trabalho offline, que é um pedido de desenvolvimento de vídeos, vinhetas, provocações curtinhas sobre você e o seu corpo, para que a gente faça uma vídeo performance coletiva, né, que eu vou editar. Se alguém quiser me ajudar a editar, agradeço, bens a Deus. Mas vamos fazer juntos isso, para que seja exibido no nosso sarau de encerramento. Queria agradecer a Babi pelas informações também, já vou copiar aqui e colar no meu zap, que é para eu ir atrás, que eu também preciso. É isso, gente, valeu. Oi, pessoal, boa noite. Opa, acho que não é minha vez ainda. Desculpa. A gente vai passar um vídeo, e aí, William, você corta com 1 minuto, tá? Tudo bem. Amigo, eu te amo. Seja bem-vinda, Alice. Desculpa aí, é porque eu passei a informação aqui no off. Eu que peço desculpas, gente, imagina, muito bom aqui conhecer o trabalho de vocês, conhecer cada um, né, que está aqui compondo essa rede de artistas e de facilitadores. Também estou num processo, assim, de autodescoberta e acredito que essas oficinas vão contribuir muito para isso. Vocês falando aqui, eu já me inscrevi em todas, porque quero muito, assim, ter essa vivência, assim, de autodescoberta a partir da arte, né? E eu acho que nenhum lugar, assim, mais talvez, seguro para se fazer isso, se colocando também em situações que muitas vezes não são tão confortáveis, né, para a gente, mas que nos levam para lugares, assim, de muita expansão, assim, de tudo que a gente pode ser, né? Então, bom, queria primeiro começar agradecendo, até abrir aqui uma live no Instagram para chamar o pessoal para essas oficinas que estão rolando, desse projeto super necessário, que é o Arte e Cultura LGBT, né? Do coletivo de arte e cultura LGBTQIA+. Esse projeto idealizado pelo Caio, que está aqui com a gente, né, direcionado justamente para esses agentes culturais LGBTQIA+, periféricos, e todas as pessoas interessadas nessa imersão cultural, né. As inscrições, elas estão abertas, tá, gente? Então, até o dia 1º de outubro, ou até o dia da oficina que você quer participar, não é isso, Caio? As informações eu coloquei no link do meu perfil no Instagram e tem também no Instagram do Arte e Cultura LGBT. São oficinas online, né? Então a gente vai se encontrar também online na oficina de Fundamentos Básicos de Fotografia. Eu sou Alice Lira, sou cineasta maranhense, bissexual, mãe, fotógrafa. Comecei fotografando eventos culturais em 2015. Depois fui para o cinema, mídias digitais. Me formei, né, sou bacharel em cinema e mídias digitais e sócia fundadora e atual diretora executiva da produtora independente Cinese Audiovisual, onde a gente já fez aí mais de 400 vídeos, 6 filmes de curta-metragem
e o registro fotográfico aí de mais de 100 eventos culturais, eventos institucionais, eventos particulares, né? Mas principalmente voltado para eventos culturais. A gente também trabalha com elaboração de projetos culturais, né? Então, sempre pensando nessas questões de acessibilidade, nessas questões sociais, né, das minorias, que é o que somos, né? Na verdade, a gente está pensando, assim, em espaços para estar compartilhando, assim, o que a gente vem aprendendo nessa economia criativa, digamos assim, né? Dentro disso, eu tenho feito principalmente projetos de ações formativas, ou seja, de educação, né, voltado para o audiovisual. Então, a gente já realizou aí a Semana do Audiovisual, o projeto Elas em Ação, 2 edições já do projeto Elas em Ação, e agora a gente está executando o projeto Hip Hop na Quebrada, todos voltados aí para a área de educação, e desde 2018 que eu venho facilitando cursos livres, né, mentorias, ministrando palestras, coordenando projetos de audiovisual e de fotografia. E aqui, no projeto Arte e Cultura LGBT, eu vou estar ministrando a oficina Fundamentos Básicos da Fotografia, para a gente ir explorando essas técnicas aí com o nosso celular, por exemplo, né? Com câmeras digitais que são acessíveis para a gente. A câmera do notebook, o webcam, que vocês tiverem aí na mão para poder estar realizando registros fotográficos com técnica, né? Acho que a grande diferença que a gente vai trabalhar é isso, trazer algumas técnicas, algumas dicas voltadas para a melhor utilização dessas luzes, né, nos registros que a gente for fazer, independente do lugar, né? A gente que trabalha com evento cultural se mete em cada uma, né? A gente às vezes não vai, por exemplo, fotografar um evento que é em palco, né? Às vezes a gente vai fotografar em escolas, a gente vai fotografar em lugares diversos, assim. Então a gente tem que ir preparado para tudo, né? Então, eu dividi aí essa oficina em 5 módulos, para a gente ir desenvolvendo essa prática, né, da fotografia digital, da fotografia com celular, com esses fundamentos básicos, né, técnicos aí da fotografia profissional também. Então, peguei toda essa experiência profissional que tenho em relação a registro de eventos, né, principalmente eventos culturais, para estar trazendo aí algumas dicas, né, desses registros, desde o uso de aplicativos, que é o que todo mundo fala, né, no primeiro dia de oficina, quais são os aplicativos que são melhores para editar, quais são, né, então eu vou trazer dicas de aplicativos, mas também dicas práticas, assim, de postura, de expressão também, né, como que a sua expressão corporal, facial, vai trazer uma resposta ali, né, de quem você está fotografando, uma reação, né, que reação que você quer provocar, estando ali atrás das câmeras, né, então, tudo vindo, assim, muito dessa prática e dessa experiência mesmo, cotidiana, assim, eu até brinco que desde que eu entrei no audiovisual, na fotografia, que eu fiquei presa aqui, e nunca mais consegui sair, mas isso é bom, porque tem me despertado também muitas percepções, assim, em relação a essa técnica, que é uma arte, que é, sim, uma forma de você expressar o que você sente, o que você é, né, como que você faz isso utilizando o desenho da luz, né, a gente está falando aqui de desenhar no papel, de desenhar com o corpo, de desenhar, como que a gente traz isso também para esse desenho com a luz, né, então, a ideia é justamente a gente falar sobre, por exemplo, ensaios fotográficos, né, dicas para registros de eventos, sejam artísticos, institucionais ou particulares. E aí vão ser 2 turmas, né, a gente vai ter uma turma com cada turma dessa vão ter 2 aulas, né, então a turma 1 vai acontecer no dia 10 e no dia 12 de outubro, e a turma 2 no dia 18 e no dia 20 de outubro, sempre de 20 às 22h30. E o que a gente vai falar nesses dias, né? No primeiro dia, a programação é a gente conversar um pouco sobre uma introdução aos ciclos de produção, né? A gente pensar nessa foto também como um produto, não só como uma forma de livre expressão, o que é também, né, que é arte também, mas que também pode ser um produto. Então, como que a gente pensar essas etapas de produção, como a gente pensar essas etapas da fotografia, pensando numa direção,
né, uma direção fotográfica, uma direção do olhar, uma direção artística, né, também pensando na edição dessas fotos, dentro de aplicativos do celular, do computador. Eu vou trazer dicas para os dois, tá? Tanto de aplicativo de celular como para computador. E aí a gente ir vendo algumas referências, né? Alguns trabalhos, pensando nessas etapas de direção e produção, edição de fotos e divulgação. Aí o segundo módulo, nesse mesmo dia, a gente vai pensar um pouco sobre a questão do olhar, né? A questão dos ângulos, dos planos, como que essa escolha, né, do enquadramento vai trazer uma emoção, vai comunicar algo, né, a partir da organização dos elementos da cena, a partir da escolha da direção da luz, né, de onde que vem, onde que eu vou colocar minha câmera. Então, essas técnicas de fotografia básica, assim mesmo, a gente vai estar dando fazendo aí uma troca, né, sobre isso. O uso de flash, o uso de HDR, uso de filtros, bateria, memória, a própria captura, né, desse arquivo, onde que vai ficar armazenado, como organizar isso para a gente ter tudo bem direitinho, assim, no nosso portfólio, né. Essa questão também da consciência corporal, da consciência temporal também, né, então, que horas que é melhor para fotografar, como que está o tempo hoje, como que está a luz hoje, né, como que isso se manifesta na natureza também, mas com a ajuda de aplicativos, o que hoje a gente, né, agradece aí ao mundo digital por essas facilidades, né, e aí sempre uma prática também dentro disso, tá, gente, então vai ter alguns momentos que eu vou falar, vai lá e fotografa isso, né, utiliza o que você tem aí para fazer uma foto pensando nessa direção da luz, né, então a gente vai trazer momentos práticos, assim, para essa oficina também. E aí, no módulo 3, no mesmo dia, a gente vai estar pensando esse registro, ou seja, da ideia até a captura dessa foto, né? Então, a gente fala de pré-produção, produção, pós-produção, no audiovisual, mas também na fotografia, né? Então, a gente pensa aí a fotografia e a edição, por exemplo, né? Antes de fotografar, como que é isso, né? Não vou salvar tudo na edição, mas eu posso pensar um pouco em minimizar problemas para que eu tenha uma edição mais criativa, por exemplo, né? E aí eu vou mostrar para vocês alguns aplicativos aí que são mais utilizados, os que eu mais gosto, e a gente fazer um planejamento. Então, no final do primeiro dia, a gente vai pensar em como fazer esse planejamento de uma boa fotografia. E aí, no segundo dia, a gente vai dar mais uma olhada em referências, porque referências, né, são tudo na nossa vida. As referências artísticas, as referências, né, enfim, de pessoas que nos inspiram, né, para a gente estar conhecendo o trabalho de profissionais que utilizam o celular como um equipamento de produção fotográfica, como um equipamento de fonte, né, de financeira, econômica, de movimentação de recursos, né. Então, a gente vai estar fazendo vai estar olhando, né, para a fotografia como isso também, né, como um produto, mas também vai trazer a questão da sensibilização do olhar, analisando alguns ensaios, vendo como que é a organização da narrativa, né, nos ensaios fotográficos, por exemplo, que vocês podem construir a partir de registros culturais de eventos também, séries fotográficas, né. Então, a ideia é que a gente faça fotos para editar essas fotos e para apresentar essas fotos no dia do sarau. O último módulo, o módulo 5, também tem uma prática, né, que vai ser essa última prática de apresentação dos trabalhos no sarau, e no módulo 5 a gente vai conversar no segundo dia, certo? Então, antes do sarau acontecer, a gente vai conversar também sobre essa parte da exibição, da comercialização, da realidade do mercado digital, né, o que isso nos oferece de possibilidades, assim, essas tendências de mercado, né, os formatos e os meios de rentabilizar o trabalho fotográfico, além dos cadastros e catalogações e até questão de metadados inseridos nas fotos, quando você está na fase de edição. E aí a ideia é que esses 2 dias de oficina a gente consiga reunir e trocar muitas experiências, assim, a respeito da fotografia, para que no sarau de encerramento do projeto, que vai acontecer no espaço Old School, é isso mesmo? Na QNM 20/22,
A gente vai ter alguns convidados aí nesse dia, 10 de novembro, a partir das 18 horas, vamos estar lá no Sarau apresentando as nossas fotografias também. Como eu ainda não sei, mas a gente vai descobrir juntos, beleza? Então, eu conto com a participação de vocês nessa oficina online, que vão ter 2 turmas, repetindo. A primeira turma no dia 10 e no dia 12 de outubro, a segunda turma no dia 18 e no dia 20 de outubro, de 20 às 22h30. Beleza, gente? Então, eu espero vocês, que a gente possa trocar bastante sobre fotografia. E é isso, gratidão, Caio, gratidão a vocês que estão aqui compondo essa rede tão necessária, né, principalmente nos dias de hoje. Obrigada. Solta o primeiro vídeo, William, por favor. Gente, eu queria esclarecer não, né? Falar para vocês que é o William que está cobrindo a nossa oficina. Você pode abrir sua câmera, William? Um pouco antes aí de você soltar esse vídeo. Eu estou sem câmera. Arrasou. Ele está gravando aqui, vocês estão chamando ele de Julie, que é a nossa contratada aqui, mas hoje ela estava indisponível, e aí ela está contando com a ajuda do William aqui para ajudar a gente, tá? E é isso, pode soltar aí o vídeo. O coletivo Arte e Cultura LGBTQIA+, convida a todos para o Circuito de Oficinas LGBTs em Rede, projeto idealizado por Caio Giacchino, direcionado para novos e antigos agentes culturais, LGBTQIA+, periféricos e todos os interessados em uma imersão cultural protagonizada por Bárbara Barbosa, Feio Franklin, Alice Lira e Ricardo Caldeira. As oficinas acontecerão de forma online via Google Meet e as inscrições podem ser feitas nas redes sociais de Arte e Cultura LGBT, de 3 a 25 de setembro. Esse projeto é financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura FAC. O coletivo Arte e Cultura. Gente, esse vídeo ele foi criado com a colagem das minhas fotos no início. E aí ele tem as artes do Ricardo Caldeira, que é o designer desse projeto. E o Diférico é quem produziu o áudio, né? E eu fiz a edição final do vídeo. Então, é um processo, né, colaborativo. Esse projeto ele nasce dessa vontade colaborativa de que profissionais da arte, pessoas que estão se profissionalizando, acessem, né, esse recurso do Fundo de Apoio à Cultura. Esse é o meu primeiro projeto. Essa minha oficina de fotografia cultural, ela é minha primeira oficina, a primeira vez que eu vou estar dando um curso. E essa oficina, ela narra a minha trajetória como fotógrafo, como produtor e como artista, desenvolvendo e criando esse projeto, né? Então, eu começo a fotografar pelos projetos do FAC, a partir do Máximo Mansur e da Cassie Freire, que está aqui, vai ser aluna nossa. Lá em 2017, 2018. Então, eu sempre fotografei, né, desde criança, tinha acesso a câmeras de baixa qualidade, e aí lá em 2010, 11, eu tive acesso a uma câmera digital de uma amiga. Então eu comecei aí em eventos e tal, fotografar, e em 2017 acesso os projetos do FAC. Se eu não me engano, é Nós nas Quebradas. E aí comecei a ir nesses projetos, ajudar na produção e ajudar na fotografia, né? Depois que está tudo pronto, eu não canto, não fazia, escrevia poesia, mas não declamava, ficava lá de cantinho, peguei a câmera e fui fotografar. E aí comecei a aprender, né? Fiz a oficina do projeto da Cassie Freire e comecei a me profissionalizar na fotografia. E aí vieram vários processos, eu fiquei em 2017 e 2018 cobrindo eventos, indo nos saraus, a antiga Casa Frida, Casa IP, conheci Martinha do Coco, da cultura popular, a gente, né?
E fui entrando no mundo da cultura e desenvolvendo a técnica da fotografia, assim, muito autodidata, muito nos cursos dos projetos, muito máximo, aquece, pegando na minha mão, mostrando como ligava, como é que colocava foco, como a Alice vai dar a parte técnica da oficina dela. Eu fiz essa oficina lá atrás, que a Alice vai dar agora com outra pessoa. E em 2018 a gente gira, né? Para 2019. E aí eu vou morar lá na casa do Fernando, ele se muda para o Nordeste e eu fico lá, nesse espaço que é o espaço aqui da 42. E aí também começa a história do coletivo Arte Cultura LGBT, né? Era uma página no Facebook, eu fiz uma viagem entre 2018 e 2019, eu fui para São Luís, e aí eu comecei a trabalhar a minha fotografia artística, né? Que é os autorretratos. E comecei a pensar em estilo, em como eu queria fazer as fotos, os equipamentos que eu tinha disponível, né? Era uma câmera de baixa qualidade. E aí comecei a fazer esse processo dos autorretratos. E aí, de lá para cá, quando eu vou lá com o Fernando, ele deixa esse espaço, que era uma casa com vários painéis nas paredes, várias pinturas, né? Vocês viram um pouco nos vídeos dele. Esse vídeo dele é uma experiência, né? Sensacional. Foi assim, o primeiro dia que eu estive naquela casa, a gente gravou aquela experiência. E esse projeto, essa casa, ela se desdobra por 2 anos, né? São 3 anos, na verdade, 2019 a 2021. E aí eu começo a fazer uma série de autorretratos nesse espaço e começo a basear os ensaios que eu estava fazendo nessas telas do Fernando, né? Do Feio Frank, que nasceu nessa experiência. E se desenvolve o coletivo Arte Cultura LGBT. A gente junta a galera, o Emanuel, a Sofia vai morar nesse espaço, né? Fica morando lá durante um ano, aí fez um processo de residência, tirou o SEAC, né? A gente fez todo um desenvolvimento fotográfico, de registro das apresentações dela, tirou o portfólio e partimos. Eu tirei o meu SEAC, mandei esse projeto e estamos aqui agora, né? Tirei o meu SEAC em 2021, 2021, acho, final de 2020. E mandei o projeto em 2021 e foi aprovado, estamos executando agora. Muito feliz por essa oportunidade, né? Essa minha oficina, ela vai tratar desse processo, de como você vai fazer esse caminho, de como você vai registrar caminhos, né, dos artistas, o seu próprio caminho, a sua própria história, para poder documentar, né? É uma fotografia documental, que serve como comprovação para os portfólios aí dos artistas, né? Dos seus amigos, do seu próprio portfólio. Você vai saber como você precisa da sua foto, de como você precisa do registro aqui dessa live, por exemplo, né? Por uma prestação de contas. E é isso. As minhas aulas, elas serão 2 turmas, uma no dia 3 e no dia 17 de outubro, uma no dia 4 e outra no dia 19 de outubro, sempre às 8 horas. A gente teve algumas inscrições aqui nesse projeto. A ideia do projeto é que fosse aberto à periferia, né? Do Distrito Federal. Então, a gente abriu, a gente fez a divulgação nessa área, mas a arte cultura LGBT, ela tem um alcance em Angola, né? A partir de um contato meu, e eles seguem o projeto, eles fazem, desenvolvem o trabalho lá, e aí vai ter uma turma também, que vai ser mais cedo. Eu vou fazer uma aula extra, ainda a ser marcada, porque agora, por exemplo, lá em Angola são 12:00. Aí eu nem sei se tem algum aluno. Tem algum aluno de Angola aqui?
se manifeste, mas eles vão se manifestar nas turmas de vocês, de Fernando, de Alice, de Babi, e são pessoas, né, da cultura que trabalham lá. E eu queria que o William soltasse o vídeo 2. Nesse espaço lá na 42, eu começo a desenvolver vários aspectos, né, da minha figura artística, assim. Oportunidade, né, imensa. A oficina da Babi a gente já fez, todos os profissionais fizeram uma... Não deu para mim ouvir aqui as coisas que eu falava, né, junto com o vídeo. Não. Pois é. Vamos ver aqui. Solta o vídeo 3. Separate me from the boys. Chopper be singing, should be on the voice. Bang, bang, we gon' ride out. Gang, gang, we gon' die out. Want it like this, ain't no timeouts. Tell me who really gon' find out. Rowdy, we get rowdy, rowdy. Rowdy, we get rowdy, rowdy. We be disturbing the peace. Working, we serving the streets. About to go ape, going beast. Bang, bang, leave you sleep. Tick, tick, boom. Tick, tick, boom. Who bringing the noise? Go back. Então, esse é um pouco dos meus trabalhos, né? Principalmente com ensaios. Durante a oficina, eu vou mostrar alguns eventos que eu registrei, que eu fiz o registro, e queria convidar os alunos agora, né? Algum aluno aqui disponível? Peço, Letícia, Marcela e Jéssica. Levanta as mãozinhas aí para a gente fazer uma pequena apresentação de vocês. Bora, galera, que eu tô com saudade dos que eu conheço. Isso. Posso Daniela começar? pode se apresentar, aí os outros vão levantando a mão e a gente vai chamando pela ordem de levantar, tá bom? Oi, gente, eu sou a Dani. Hoje em dia eu moro em Águas Claras, mas eu cresci no Cruzeiro, no Valparaíso. E eu não mexo com nada de audiovisual, por enquanto. Eu sou estudante de arquitetura e na pandemia, assim, eu senti muita necessidade de me conectar com as pessoas, porque foi um momento muito difícil, né? E agora que, digamos, a vida está voltando ao normal, eu acho que, para mim, está sendo uma necessidade imensa, assim, querer mexer com cultura, conseguir me expressar, conseguir me conectar com as pessoas que estão me redor. E eu achei esse curso por acaso, foi uma propaganda que apareceu para mim, eu achei o máximo. Me inscrevi em 2 oficinas, mas agora eu quero fazer todas. E eu estou muito empolgada, é isso. Gente, eu não tô vendo a fila. Será que é minha vez? Que eu levantei a mão também. Sua vez, Camila.
Boa noite, então, galera. Queria primeiro parabenizar todos os professores, professoras que vão dar as oficinas. Eu me inscrevi primeiro para de fotografia, introdução à fotografia, fundamentos da fotografia, mas também fiquei interessada em me inscrever em outras. Inclusive, quero saber como é que faz, porque o formulário está fechado já, como eu já respondi, né? Eu queria ver como é que eu faço para me inscrever em outros depois. É muito incrível o relato de cada um, foi muito mais do que uma aula inaugural isso aqui, foi muito legal conhecer o trabalho de cada um de vocês, de verdade. Enfim, meu nome é Camila, eu sou formada em filosofia, já fui professora, né? Já estive professora. Agora eu sou técnica em assuntos educacionais, sou da Ceilândia, enfim, gente, meu cachorro foi mal, tá latindo. Eu comecei a me envolver com a cultura, né, com a arte no geral também, depois de um processo particular, assim, muito delicado, de depressão e tudo, e foi uma coisa que me ajudou muito a procurar essas vias artísticas, assim, modos de expressão, e não só de expressar, mas também de poder estar nesse meio, assim. E eu moro no PSU, né, então eu tenho aqui o Cio das Artes, não sei se vocês conhecem, que é um equipamento cultural fantástico, assim. Eu passei a participar do Sarau das Quartas, e foi, assim, fundamental para a minha saúde mental mesmo. Eu percebi que por meio da arte a gente constrói comunidade de uma forma muito real, assim. Eu consegui me conectar com várias pessoas e ser muito acolhida. E aí acabei chegando também no Jovem de Expressão, onde eu me inscrevi também em algumas oficinas lá. Me inscrevi agora numa de introdução ao audiovisual. E assim, tem sido fundamental para mim estar nesses espaços aprendendo. E eu estou muito feliz de poder conhecer vocês, não conhecia, estou tentando segui-los no Instagram aqui, procurando o Instagram de vocês. E, pô, estou muito feliz com essa oportunidade e é isso aí. Agora acho que é a Ana Clara, né? A próxima é a Ana. Ana Clara. Eu. Ai, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Beleza. Então, eu sou Ana Clara Regis, eu tenho 22 anos e sou de São Bernardo, de São Paulo. Eu. Que a minha vida tá uma doideira tão grande ultimamente. Eu tenho um grupo de teatro e eu tava me formando, né, em teatro, né, pela Fundação das Artes aqui da ABC, só que daí aconteceu uma série de doideiras, eu acabei tendo que trancar a turma que eu tava. Daí eu fui, né, eu quero, né, voltar, terminar, só que eu peguei um tempo para focar tanto numa formação assim, né, uma artista, né, um caminho mais maleável, mas também para questões pessoais, assim, né? Então, tipo, como eu comentei essa questão dessa investigação, né, que eu estou fazendo, essa questão do autismo e também, sei lá, tipo, me entender melhor como pessoa. E eu conheci essa proposta pelo Instagram, daí eu me interessei. Eu tô nessa, né? Vou me jogar, né? Vou fazer vários cursos. Por enquanto eu tinha me inscrito, né, por meio no de performance, agora me sumiu o nome aqui, deu branco. No. Ixi, deu branco mesmo, gente. Buguei aqui. No Consciência Corporal.
Porém, eu estou nesse mesmo dilema. Agora eu quero fazer mais e não sei por onde começar. Mas, por enquanto, acho que é isso. É isso que eu tenho para falar de mim. Mete bala, Lilian. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo de boas? Ai, que bom, funcionou esse negócio hoje. Meu nome é Alien, podem me chamar de Ali. Quero parabenizar também todos. Desculpa, gente, eu tô meio mal. Pela oficina, estou muito feliz, assim, caiu como uma luva nesse meu momento. Estou num momento bem difícil, assim, e ouvir vocês foi, tipo assim, um acolhimento, porque é muito difícil a gente se sentir pertencente nos lugares, né? Eu sou do Ceará, nasci em Fortaleza, vim morar em Brasília com 7 anos de idade, com minha família, e meus pais voltaram em 2012 e eu fiquei. Eu participei de um pouco da história da cultura em Planaltina, Distrito Federal, eu fazia parte do coletivo Dharmas lá, já registrei evento, fiz sarau, poesia, e nunca fui atrás de ganhar dinheiro com isso, porque na minha cabeça eu não merecia, também vários problemas psicológicos, assim, né? E tinha um relacionamento abusivo também, que quando acabou o coletivo, digamos assim, né? E eu fui para uma área que eu não gosto, assim, que eu descobri que eu odeio, na real, que é a área de gestão de recursos humanos. Eu fiz um curso rápido para conseguir sobreviver e sair de casa, não como toda pessoa trans. Ah, esqueci de falar isso, eu sou uma pessoa trans não binária, meus pronomes são neutro e masculino, que eu tenho preferido. Entendo se acabar chamando no feminino também. E, enfim, foram vários processos até me entender, né? Até entender que entender que eu não era tão extraterrestre assim como eu me sentia, né? O tempo todo. E nesse processo eu me afastei da cultura, me afastei da arte, e já tem uns 4 anos que eu estou tentando retomar à medida que eu também me recupero da saúde mental, porque eu desenvolvi transtorno bipolar, tive um surto psicótico bem pesado, sim, e no CAPS, quando eu estava nos processos artísticos, né, eu fazia parte de um grupo de expressão, eu comecei a me recuperar, e isso foi muito importante para vários processos que abriram depois, assim. E aí eu, na verdade, queria fazer todas as oficinas, só não vou fazer porque por falta de tempo e porque eu acho que eu já estou me colocando em coisas demais, assim, já vou fazer 3. E eu acho que eu tenho muita dificuldade de foco, assim, dedicação, e aí, enfim, uma coisa de cada vez, né? Mas eu tô muito feliz, assim, tô muito, me sentindo um quentinho muito grande, assim, no meu coração mesmo, que eu tava com o meu dia derrotado. E aí, o que vocês falaram, especialmente que a Bayomi falou assim, foi muito uau, porque estar fora da norma é uma coisa que é muito conflituosa, né? E eu vim mais de espaço de militância, assim, anarquista, coletivista e tal, e a galera ainda está, infelizmente, perdendo tempo em não falar sobre acessibilidade, não falar sobre LGBTQIA+, isso é uma coisa que a gente sozinha muitas vezes luta, né? E também ao acesso à saúde mental, entender que muitas vezes o diagnóstico ele pode ser libertador, né? No meu caso, eu desconfio que meu diagnóstico não foi certo, assim, acho que não sou transtorno bipolar, não, mas, enfim, é todo uma luta, né, para conseguir ficar bem e saber que existem espaços que acolhem, né, motiva a gente a seguir com os nossos projetos também. Então, quero agradecer a todos vocês e foi ótimo, estou animada para as próximas aulas. Então, no dia 10 de novembro, nós vamos encerrar esse projeto aqui na Casa da Cultura Periférica, no Espaço Old School. E aí a Cassie Frey vai falar, e aí logo depois a Camila Dark vai entrar aqui, produtora cultural, poeta, musicista, cantora, compositora, rapper. A Mana é brava, super respeitada na cena, e estamos aí. Vamos, Cassie? Olá, gente, boa noite. Estão conseguindo me ouvir?
Perfeito. Prazer. Acho que o Caio falou um pouquinho aí de mim, um pouco na trajetória dele. Nós somos amigos aí da adolescência, né? Muitos anos. E sou produtora cultural, fotógrafa, artista há uns 22 anos, mais ou menos. Iniciei na artes cênicas, no teatro, com uns 9 anos. E consegui produzir vários espetáculos, trabalho hoje com elaboração de projetos, audiovisual, fotografia, enfim, uma rama de coisas que é isso, acho que a cultura leva a gente para vários setores, assim, né? E estou muito empolgada com esse projeto, queria realmente... Estou passando a mesma situação ali das meninas que se inscreveu em 2, 3 e queria fazer tudo, né? E realmente, se eu pudesse, eu faria todos, porque tá lindíssimo, gente. Parabéns aí pelo projeto. Estou aqui acompanhando o movimento do coletivo, acompanho o meu amigo Caio, acompanho vários artistas aí, que nem a Babi, Feio Frank, o Ricardo. Gente, parabéns. Realmente, esse projeto traz aí um cenário, várias ideias, várias concepções, das quais precisam ser discutidas, precisam ser refletidas, precisam ser executadas, expressadas, né? E esse projeto realmente traz isso de uma forma visual, corporal, e fico bem feliz de poder participar. E é isso. Gratidão mesmo. Não me alongar, não. Boa noite, meu nome é Camila Dark, eu faço parte do coletivo Old Skill, aqui da Casa da Cultura Periférica, na Ceilândia Norte. Estou acompanhando aqui a live de vocês aqui de casa, muito feliz, muito massa com todas as experiências de todo mundo aí. Eu fiquei até bem emocionada com algumas situações. E eu sou poeta também, eu vou falar uma poesia aqui para vocês, só para estar participando também de alguma forma. E o sarau vai ser aqui em casa, estou muito massa por Caio ter escolhido esse lugar aqui também, porque a gente tem 5 meses que está aqui, está meio criancinha assim, mas estamos nos movimentando. Eu vou falar, essa poesia tem uns 8 anos que eu fiz ela, mas também é bem representativa para o momento que a gente está vivendo agora. Sejam bem-vindos às trincheiras, primitivos intelectos, aspectos complexados são indigestos. Luz, câmera e ação, terra de frustração, onde só quem toca o céu manteve os pés no chão. Sou do enredo, ajoelhado em frente ao oratório, cria dos becos que só se defende com instinto notório. Vendo os pipocas se atacar falando de união, mas não soma e some quando assunto é comunhão. Competem entre si para ver quem é o menos culto, lamentável. Minha geração já nascendo de luto. Cospem no mesmo prato da fartura, depois alegam não saber o motivo da tortura. Seja quem for, de onde for, não subestime a fábrica de anti-heroínas que contra-ataca esse regime. Com tática rimática, então se redime. Saúdo boas vibrações às guerreiras que vivem. Mundão Babilão, onde o injusto cresce ao suor dos bons. Onde as malucas no estresse segue e faz um som. Na luta das trek prevalece o dom, prevalece o dom. Mundão Babilão, onde o injusto cresce ao suor dos bons. Onde as malucas no estresse segue e faz um som. Na luta das trek prevalece o dom, prevalece o dom. Valeu, galera. Oportunidade. Bem, galera, como é que tá aí? Terminamos? Então, essa aula vai ficar disponível no YouTube da Arte Cultura LGBT. O link vai estar lá no perfil do Instagram, @arteculturalgbt. Postaremos também no grupo do Facebook e na página do Facebook,
que são ferramentas, né, de divulgação e de contato LGBTQIA+, que a gente vem desenvolvendo pelo coletivo Arte e Cultura LGBT nos últimos 3 anos. Estamos fechando o 4º ano agora, com essa sequência, né, de projetos, de amigos, de realização, de produtos. O sarau vai ter a presença da Nai Cruz, com mais 4 poetas convidados, que a gente ainda está confirmando os nomes. Teremos o show da Flor Furacão, que é a vencedora do meu coração do Brasil Independente. Máximo respeito à vencedora do 1º lugar. E Sofia Verona vai estar aqui também. O Thomas Medrado, também membro do coletivo Arte e Cultura LGBT, para se apresentar aqui. E é isso, eu queria chamar a Babi, né? Queria chamar a Fernando, queria chamar a Alice para fazerem uma consideração final e para a gente fechar aqui essa gravação assim que eles terminarem. Um, dois, três, falo eu. Ninguém abriu o microfone, eu começo. Galera, eu queria agradecer por essa coisa maravilhosa que a gente está construindo, né? Construindo na pandemia, à distância, aquela coisa. Poxa, que massa, que energia. Vamos junto, vamos costurar um processo no outro. Eu vou pedir para vocês fazerem vídeo. Já peguem o que a aula da Cinese vai oferecer para a gente, já vamos pegar as dicas do Caio, tudo isso que vocês fizerem aqui com a gente também conta como projeto para se vocês quiserem entrar com o SEAC de vocês, porque vai ser apresentado no sarau. Vamos focar nisso, entendeu? É arte, é amor, subjetividade, mas objetividade e trabalho também. Então não perder essa fita. Bora junto, cada vez mais inclusivos, cada vez com mais afeto, porque é só isso que mantém a gente vivo aqui, né? Um cheiro. Eu fiquei bem feliz, assim, gostei muito das falas, gostei muito dessa troca, e eu acho impressionante, assim, como que as oficinas, as temáticas, assim, as pessoas, né, nós, oficineiros, oficineiras, como que tá conectado, assim, que é consciência corporal, é desenvolvimento de narrativa, é autonomia, é tecnologia de equipamento, mas tecnologia do corpo, tecnologia da rede também, né? E como que... eu achei lindo, assim, nas nossas atividades, como que a gente nos propõe a pensar o corpo a partir da nossa própria experiência, né? Essa experiência contra-hegemônica, a partir de diversos ângulos, assim. Então, parabéns, Caio, pela escolha, parabéns para nós, e inclusive a presença de vocês, assim, né, das participantes, como que conversa e como que contribui também, né, ouvindo a história de vida, ouvindo os interesses, ouvindo, enfim, cada palavra, sentindo a presença, como que enriquece também, né, o conteúdo que a gente está trazendo aqui, porque muitas das vezes que é o que eu percebi nas falas também, o que a gente está compartilhando, para além da ideia de uma aula, assim, né, de um conteúdo, nessa noção nessa noção ocidental de escola, a gente está compartilhando o resultado das nossas vivências e que essas vivências elas são feitas coletivamente. Então a gente está reconstruindo, dando continuidade, desconstruindo também quem a gente é, né? Assim, então acho incrível essa construção em conjunto. Acho que vai ser muito lindo. E bora, bora, bora. Um beijo. Como é que é? Boa noite, hein? Falei que eu sou mãe, né, gente? Tá aqui a Cria, Inaê. A coisa. E aí, também dizer, assim, né, o quanto que esse projeto é necessário, assim, importante, né?
com essas falas tão lindas, com pessoas tão acolhedoras e dispostas a nos colocarem, assim, em lugares para além, né, do que a gente espera, eu acho, assim, acho que mesmo com todos os planos de oficina, com todas as apresentações que foram feitas, com tudo que foi dito, eu acho que a gente vai se surpreender muito, não só com o conteúdo que vai ser apresentado, mas também com o que a gente vai encontrar da gente nisso tudo, né? Então, eu estou super empolgada também, muito feliz de estar compondo esse time aqui, e de ter vocês como participantes também, né? Fiquei super feliz com as falas, e estou muito animada para o nosso primeiro dia de aula. Espero vocês e também ansiosa para participar das oficinas que eu me inscrevi em todas, tá? E eu quero muito participar de todas. Espero que tudo dê certo para que essa vivência seja realmente transformadora para todos nós. Querendo puxar a sardinha para minha a brasa para minha sardinha, mas já puxando, vocês sabem que a acessibilidade é um assunto interdisciplinar, e já que todo mundo vai ter que se apresentar lá no final no sarau, né? Qualquer coisa, o nosso exercício, que já estava previsto mesmo para isso, né? Nossa atividade final realmente é isso, é a gente contribuir com a acessibilidade do sarau dentro das nossas áreas de atuação. Não que eu queira puxar todo mundo dos outros cursos para a minha turma, longe de mim, mas já avisando que a gente vai ter essa oportunidade de colocar em prática, porque uma das nossas atividades é justamente aprender a tanto escrever um projeto dentro daqueles critérios do FAQ, afinal de contas, a gente vai estudar esse último edital que teve, aquelas coisinhas que foram pedidas sobre acessibilidade, porque está ali num tecniquez difícil, entendemos, quanto a gente vai poder colocar isso em prática. Então, quem estiver com a gente aí já sabe que temos muitas coisas para aprender, para fazer, estejam conosco, muito honrada, muito agradecida, muito lisonjeada, muito feliz de estar participando de um grupo tão rico, tão maravilhoso, e agradecer muito, muito essa cabecinha brilhante, maravilhosa do Caio, que nos trouxe para um projeto que ele é mais forte do que o que a gente pode imaginar. Vida longa aos LGBTs em rede, vida longa a esse projeto, que a gente repita várias e várias vezes, e que venha a Universidade LGBT em rede, sim, porque a gente tem que levar esse conhecimento para mais longe e para mais gente. É isso, gente. Obrigada. Universidade da Cultura. A gente vai escrever esse projeto, né? E vai mandar. Curso superior pelo FAQ. É isso? Na execução dessa aula de abertura do projeto LGBTs em Rede, financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura, financiado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, o FAQ-DF. Temos muitas informações, né? É um projeto grande. A gente teve um problema com a comunicação da aula, né? A gente só conseguiu enviar para os alunos que a aula de abertura ia ser hoje pela manhã, né? Então, essa aula vai estar gravada, os alunos vão receber esse link, os outros alunos que não pôde estar aqui. Queria elucidar mais uma questão. Nós tivemos essa primeira aula em conjunto e nós teremos a última aula em conjunto. Então, quando Feio fala do sarau, que vai ser online, ele fala da nossa última aula, que vai ser com todos os alunos também. Espero que, né, tenhamos ainda mais alunos aqui no curso e que a gente possa fazer essa troca ainda maior, né? Os alunos já vão se conhecer, a gente vai entrelaçar eles nos grupos uns dos outros, vamos fazer um grupo específico dos alunos, com todos os alunos, né? Para que a gente possa fazer essa conexão maior. E é isso. O projeto LGBTs em Rede também tem
um sarau presencial aqui no Espaço Old School. A aula final vai ser no dia 8 de novembro, com todo mundo online, via Meet. E o sarau presencial com a Flor Furacão, a Sofia Verona, a Dark aqui vai estar fazendo a mestre de cerimônia junto comigo. Vai ser no dia 10 de novembro, que vai ser a última atividade também da Alice, né? Ela parece que vai vir e vai transmitir a... Sim, eu vou mandar todas as informações que foram ditas hoje no grupo, tá? Inclusive, o relatório aqui... eu não vou conseguir mandar agora. É Old School, o nome do espaço. Casa da Cultura Periférica, QNM 20/22, Conjunto F. Gostaria de pedir que fosse encerrado aqui a gravação.